Vamos aqui ao conto número 5, chamado Minha Gente, que faz parte do Sagarana, esse livro do Guimarães Rosa, de 9 narrativas. Então, o 5 é o Minha Gente. Bom, qual é o detalhe aqui? A narração é em primeira pessoa, e detalhe, o narrador ele é um inspetor escolar, ou seja, alguém letrado aqui. E olha o que ele vai dizer. Quando vim nessa viagem ficar uns tempos na fazenda do meu tio Emílio, não era a primeira vez, porque esse narrador já morou nessa fazenda, então ele conhece as coisas ali da fazenda e principalmente o que vão sempre dizer para ele quando ele era menor, né? Ou seja, não vai ficar namorando com prima, que não valia a pena pedir e nem querer tomar beijo às primas. E aí esse narrador ele acaba se encontrando com um personagem chamado Santana, que vai aparecer pouco, mas ele é importante aqui, né? E esse Santana também é um inspetor escolar, né? Aqueles inspetores itinerantes, vão de escola em escola. Reparem com uma lista de 10 ou 12 municípios a percorrer. E aí, faz uns 10 anos que o narrador e o Santana não se veem. E qual é o detalhe desse Santana? Porque o seu fraco e também o seu forte é o nobre jogo de xadrez. Ou seja, o fraco é aquela questão, né, do tipo do vício, mas ele é viciado em xadrez, não só viciado, ele joga muito bem o xadrez. Então, ele é estrategista, joga xadrez, fanático, bom. Então, esse Santana aqui é um homem estratégico. E o detalhe é fanático, então ele traz sempre um tabuleiro, traz as pedras, traz revista falando sobre tática de xadrez. E aí o narrador e o Santana estão a cavalo, cavalgando, né? E o narrador chega a descrever ali basicamente uma partida de xadrez, né? As jogadas que esse Santana fazia. Reparem, subvariante K da variante belga do sistema Sosegovich-Sapatogorov, do contra-ataque semifrontal iugoslavo do peão do bispo da dama. E aí eles vão cavalgando, vão vendo a natureza ali. Você sabe, né, que o Guimarães gosta de descrever essa natureza do sertão. E o detalhe, ele tem um tabuleirinho menor e eles vão jogando xadrez a cavalo mesmo. Então, reparem, né, que esse Santana é viciado. Aí o que faz o Santana? Adiemos esta partida de xadrez. Vamos conversar. O narrador diz: concordei a bem da harmonia contemplativa. E Santana fala: partidas fechadas, xadrez e memória, psicologia infantil, cidade e roça, escola ativa, devoção e nutrição, a mentalidade do capial. Reparem que o Santana aqui adia a partida e vai conversar sobre variados assuntos. Reparem as partidas fechadas, como aquela partida do xadrez que não está andando, a questão de psicologia infantil, já que ele é um inspetor de escola, né? Enfim, cidade e roça, que ele está sempre itinerante, escola ativa, devoção e nutrição, e a mentalidade do capial desse povo dali, né? O povo mais caipira, tá? Bom, aí o Santana e o narrador eles param para conversar sobre um tal José Malvino que aparece ali. E aí vem esse José Malvino, começam a sondar se ele sabe jogar xadrez, mas o José Malvino diz que não sabe. E aí depois eles começam a cavalgar agora os três. O José Malvino faz parte agora, os três estão cavalgando ali, tá? Aí de repente eles param para comer. De repente o José Malvino, estacando o animal, curvou-se para examinar qualquer coisa no chão. O que é que você está olhando, José? É o rastro, seu doutor. Estou vendo o sinal de passagem de um boi arribado. Ou seja, o Santana é uma pessoa ali que se acha muito inteligente, tático no xadrez e tudo mais. E o José Malvino não sabe jogar xadrez, mas o José Malvino, qual é o detalhe? Ele tem o total conhecimento ali do sertão, ou seja, das coisas da natureza. Então ele pode não ser aquele cara expert em xadrez e tudo mais, mas ele conhece a natureza ali. E tanto é que a gente fica sabendo disso, porque depois passa um cavaleiro ali e perguntam, né? Pô, vocês vão vir um boi e tudo mais. E lembrem, né, que o José Malvino tinha dito ali, ó, alguma é a passagem de um boi aqui, né? E aí o que ele diz para esse cara? Ó, o rastro dele está quentinho, aí adiante, né? No lugar onde o senhor ver desta banda de Cali na beira da estrada, né? Então reparem que até perguntam para ele ali antes, até esqueci de ler agora, mas como é que você pode saber isso tudo, José, né? Todo esse conhecimento do sertão e tudo mais, né? E ele sabe realmente. E aí, esse vaqueiro que pediu essa observação, se não vir um boi e tudo mais, começa a rir
E aí o José Malvino fica naquela, assim, tu tá rindo do quê, né? E aí o que que o vaqueiro diz? É por causa dos meus companheiros que vêm aí atrás, devem de estar danados porque eu aticei maribondo neles. Bem, eu vou indo, Deus lhe pague, amigo. E aí o José Malvino pega e explica pro Santana e pro narrador, né, que entre os vaqueiros ali tem uma brincadeira deles, de brincadeira de mau gosto. Reparem, brincadeira boba de vaqueiro. Eles vão indo direitinho, conversando, só que de longe alguém enxerga uma casa de marimbondo num galho. Se ele tiver cavalo bom, corredor, aí ele bate com a vara ou com o chicote na caixa de marimbondo e esgalopeia, vai embora. Só que a marimbondada sai toda, assanhada, desesperada de raiva e ajunta nos outros e nos cavalos ferroendo. Os cavalos pegam a pular e o pessoal xinga nome feio. Às vezes até cai alguém no chão. E aí então, né, isso serve para mostrar que o José Malvino pode não saber xadrez, mas ele sabe todas as manhas ali do povo capial. Essa é a verdade, né? As brincadeiras de mau gosto, quando é que um animal passou ou não passou por ali, né? E em contraponto com o Santana, que é um fanático por xadrez extremamente tático, né? Que chega a jogar no cavalo ali com o narrador, tá? Bom, então continua a cavalgada entre eles, né? E aí tem uma cruz no chão e o José Malvino, que sabe tudo, já diz, ó, aqui foi que enterraram o bexiguento. Isso já faz muito tempo, não é do meu tempo. Bom, então, aí eles estão quase chegando e o que que faz o Santana? O Santana acaba se separando, tá? O narrador diz, mas vai comigo ali na fazenda do meu tio e tudo mais. Não dá, tô indo embora, né? Enfim, que tem outras coisas para fazer. E Santana toca na mesma andadura sem se voltar. O que diz o narrador? Mas tornarei a vê-lo. Estava 10 anos sem ver, né? Sei. É graças aos encontros inesperados dos velhos amigos que eu fico reconhecendo que o mundo é pequeno. Bom, aí o que acontece, né? O José Malvino também depois vai para o seu caminho e aí o narrador vai para a fazenda do tio Emílio sozinho, ele chega lá sozinho, né? Então antes a gente fica sabendo, né, que ele teve contato com Santana, um estratégico, inspetor militar do xadrez, e o José Malvino que era um conhecedor profundo ali do mundo, né, do sertão, tá? Bom, vocês vão ver que tem alguns asteriscos, três, como se fosse um próximo capítulo, né? Porque o Guimarães faz desses contos quase que novelas, aqui é até difícil dizer se é conto, se é novela, então é como se fosse uma outra parte do conto. E fica quase como uma coisa assim meio de diário. Então o que ele diz que ele chegou na fazenda do tio Emílio? Ele diz assim, ó, já estou aqui há 2 dias, já revi tudo, pastos, algodão, pastos, milho, pastos, cana, pastos, pastos, reparem ali a rotina, né, que é ironizar a rotina. E ele começa a falar do seu tio, o tio Emílio, reparem, agora tio Emílio é outro, não do tempo em que eu morava aqui e tudo mais. Agora está rejuvenescido, transfigurado, de andar e olhar bem postos e bem sustentados, se bem que sempre calmão, fechadão. Logo depois do primeiro abraço, fiquei sabendo por quê. Tio Emílio está em cheio de corpo e alma, e o resto embrenhado na política. Política sutilíssima, pois ele faz oposição à presidência da Câmara no seu município, ao mesmo tempo que apoia devotamente o presidente do Estado. Além disso, está aliado ao presidente da Câmara do município vizinho a leste, cuja oposição trabalha coligada com a chefia oficial do município número 1. Reparem, né, que ele está ali também como se fosse... o narrador descreve as coisas como se fosse também uma partida de xadrez, reparem, né? Ele está sempre ali, ele já cantou como é que era a jogada lá do Santana, agora ele também fala ali, ele sabe jogar xadrez, também gosta de xadrez, não tão aficionado como, por exemplo, o Santana, mas tudo ele coloca em termos muitas vezes assim táticos, estratégicos. Isso é importante por quê? Porque ele vai fazer isso também com a prima, né? Agora a gente vai ver isso aqui, esse jogo dele com a prima a partir de agora, tá? Então, sempre que ele está pensando, basicamente, ele usa isso como se fosse uma tática, como se fosse um jogador de xadrez para a vida também, né? Tio Emílio não cessa de receber gente. Por quê? Porque se embrenhou na política, né? E qual é o detalhe importante? O narrador aqui, ele namorou uma prima dele. A prima, como é que é o nome? A Maria Irma. Isso foi no passado, tá? Reparem. Tio Emílio tem 2 filhas. A mais velha, a Helena, está casada e não mora aqui. A outra, Maria Irma, não deixa de ser bastante bonita. Em outros tempos nós fomos namorados. Namorou a prima. Desta vez ela me recebeu com ar de desconfiança, um pé atrás. Mas é alarmantemente simpática, principalmente graciosa.
Então reparem que o narrador diz que namorou essa prima dele, a Maria Irma, e que a beleza dessa Maria Irma está nos olhos, assim, uma coisa meio Capitu, né? Mas a sua maior beleza está nos olhos, olhos grandes, pretíssimos, de fenda ampla e um tanto oblíqua, eletromagnéticos. Reparem, né? Lembra um pouco essa questão da olhos de cigano oblíqua, né? E tudo mais, que é da Capitu do Dom Casmurro aqui, né? Bom, aí ele não entende, né? Porque a Helena, a outra prima dele, já está casada, não mora ali, mas a Maria Irma é bonita e ainda está solteira, né? Então ele não está entendendo esse fato. Bem, preciso de levar em conta que ela passou alguns anos no internato, de onde veio apenas 1 ano e meio, quando a minha santa tia Eulália teve chegado o seu dia de morrer. Mesmo assim, sou capaz de jurar que Maria Irma já recusou mais de um pretendente, e quase chego a sentir pena por esses entes infelizes. Bom, de novo aqueles asteriscos, né? Ou seja, está contando o que aconteceu ali enquanto ele esteve na fazenda do tio dele. Mal meu tio saiu e Maria Irma aparecia. Veio vindo, com o ondular de pombo e o deslizar de bailarina, porque o dorso alto dos seus pezinhos é uma das 10.000 belezas de Maria Irma. Reparem, né, que ele já tinha falado que ela era muito bonita, bastante bonita, e agora já fala, né, de uma das 10.000 belezas dela. E aí então o narrador vai puxando conversa com ela, lembrar que ele foi namorado dela no passado. Só que aí a Maria Irma diz, ó, eu tô quase noiva, tenho um pretendente e tudo mais, mas é mentira dela. E aí o narrador, claro, quer saber se é verdade ou não. É ou não é, Maria Irma? Não mude de assunto. E aí ele fica um pouco decepcionado assim com ela, né? Ele fica pensando, estará ela mesmo comprometida? Ou é fake? É mentira? Ainda bem, não vim aqui pra roça pra amar alguém. Então só curiosidade mesmo, eu não vim aqui pra amar. O que vai ser curioso, né, no final do conto. Minha prima costurava no seu quarto, tio Emílio fora à vila e eu não quis ir. E aí o narrador vê, né, que a prima está no quarto dela, não dá para importunar, o tio Emílio está fora, então o que ele faz? A mulher do tio Emílio, né, a tia dele já faleceu, como a gente viu, a outra filha dele, Helena, não mora aqui, então o que, que ele resolve fazer? Ele vai procurar ali o pessoal da região, ele vai lá pescar com um tal de Bento Porfírio. Reparem, Bento Porfírio é um pescador diferente. Conversa o tempo todo, sem receio de assustar os peixes. Ou seja, como bom capial, dali da região, Bento Porfírio acha que ainda é cedo para me avisar. Guardo o pulo do gato, mas eu não me importo. E aí o que acontece, né? Esse Bento agora vai dizer, vamos ao arraial para as missões, que é para você ficar conhecendo a minha filha, de Lourdes. Estou querendo ter vontade de arranjar o casamento de vocês dois. E aí, reparem, né, que esse Porfírio está convidando o narrador para ir para as missões ali, né, para conhecer a filha dele, mas ele é um pescador, ele também é um viciado em pesca ali, então ele vê que tem uma galera indo para pescar e ele resolve ir junto, né, porque ele adora a pescaria. Uma turma grande estava de saída para uma pescaria no Tombo, com mulher da vida, ou seja, com as prostitutas ali, comeria sanfona até, comida e tudo mais. Companheirada certa. Não resistiu o Bento Porfírio, se amadrinhou com eles e ficaram uma semana por lá. E aí o detalhe, esse Bento aqui, o Bento Porfírio, ele é casado com uma tal de Bilica, mas ele meio casou por casar, sem amor, e ele tem uma amante. E aí o narrador pergunta depois pra ele, né? Mas você, casado como é, pai de família, tá querendo inclusive apresentar tua filha pra mim, não tem vergonha de andar com outra mulher? E ele diz assim, ué, pois então burro maniatado não pasta? Dentro daquela ideia, né, do ditado popular que ele, ou seja, cavalo amarrado também pasta, né? Não vai querer que eu seja fiel, tá dizendo isso o Bento Porfírio. Bom, aí mais asteriscos, tipo um novo capítulo agora, né? E na hora do jantar, Maria Irma foi muito amável. E aí o narrador começa a puxar a conversa com ela, né? E falamos sobre porcos e preços e toicinhos e formigas e formigueiros, formicidas, ou seja, tudo a ver com o mundo ali, né, do sertão, até o escuro entrar e engrossar. Só então fui dizer boa noite a Maria Irma. E o que ela diz? Meu primo, você faz tudo como devia fazer. Só às vezes isso me dá raiva, mas eu gosto que você seja mesmo assim. E aí o narrador ele não sabe bem o que dizer, o que pensar, o que ela está dizendo ali, porque ela parece ficar jogando com o narrador como se ele fosse uma peça de xadrez também, um jogo meio psicológico, né, entre ela e ele a partir de agora. Então ele fica ali também, né,
a partir de agora analisando a prima como se fosse também uma peça de xadrez ali. Reparem que ele vai dizer, por que será que Maria Irma mudou de maneira? Não sei nem quero saber. Uma mulher bonita, mesmo sendo prima, é uma ameaça. Bom, aí o que acontece? O narrador ele fica meio ali tentando entender se a prima tá afim dele ou não tá, se tá querendo alguma coisa com ele ou não. E aí o narrador volta a falar com Bento Porfírio. Bento Porfírio volta a falar na amante. O marido, o Alexandre, não sabe que está sendo enganado. Então, tem esse detalhe aí, né? Só que acontece uma tragédia aqui, morte, porque esse Alexandre descobre, então, que estava sendo traído e acaba matando o Bento Porfírio. Vocês já viram que nos Contos Guimarães, né? Muitas vezes tem essa questão da traição aqui, do triângulo amoroso e tudo mais. Bom, alguém está escutando. Ou seja, o narrador está ali junto com o Bento Porfírio e ele vai ser uma testemunha, né, de certo modo, do que aconteceu com Bento Porfírio. Ó. Alguém está escutando, não tenho coragem para voltar o rosto. Fui testemunha, diz o narrador. Pode lá a gente ser mesmo testemunha? Não sei como foi. Um grito de raiva, desse Alexandre, uma pancada, o tibum na água, de uma queda pesada, como um pulo de anta. Alexandre, o marido, de calças arregaçadas, a foice com sangue ficou no chão, a água toda ensanguentada. O Alexandre vai indo embora, matou o Bento Porfírio, né, já gastou a raiva. O morto não se vê, está no fundo da água. Agora me acalmo, não me fizeram nada. E qual é o detalhe? Não posso pedir ao assassino que me ajude a tirar o Bento do poço. Corro para casa. E aí ele vai até o tio Emílio e chega e confessa, olha, o Bento Porfírio foi morto, né, pelo Alexandre e tudo mais, só que o tio Emílio já fica pensando, como é que o Xandrão Cabaça, ou seja, o Alexandre, né, tão sem ideia foi descobrir a história lá deles? Boi manso, marrada certo, ou seja, quanto mais manso, mais perigoso, né, essa ideia que está dizendo aí, tá? Chamou Norberto, o capataz, e mandou que fosse ver o corpo, e que corresse alguém ao arraial para chamar o subdelegado. E aí as complicações políticas todas ali, o tio Emílio, que está embrenhado na política, já vai mexer nos pauzinhos dele, né? E aí o narrador pergunta, mas tio Emílio, o senhor que é tão justiceiro e correto e que gostava tanto do Bento Porfírio, vai deixar isto assim? Não vai mandar depressa a gente atrás do Alexandre para ver se o prendem? Só que aí o que o tio Emílio diz? Para os mortos, sepultura. Para os vivos, escapula, deixa ele escapar. E aí o narrador não está entendendo, porque agora tudo que o tio Emílio está fazendo ali é politicagem também, né? Então ele usa um ditado popular. Para os mortos só resta sepultura. Agora para os vivos que escapem, como esse Alexandre. E aí ele junta ali os amigos, o tio Emílio chama os homens dele e diz, ó, ajunta depressa uns homens para campearem o cabaço, o Alexandre, acharem ele. É segurar e trazer, mas voltem por dentro, pelo caminho do mato, que é para ninguém ver e ninguém ficar sabendo. Levem o cabaça para a tapera do retiro, expliquem bem a ele, que ele vai ficar lá garantido, escondido das autoridades, até a gente arrumar as coisas, jurados e tal. Reparem que a preocupação aqui do tio Emílio é juntar uma galera para serem os jurados e proteger esse Alexandre, né? E aí depois o narrador não entende bem o tio dele, né, que está metido nessa politicagem toda, e aí o narrador vai lá e conta o que ele viu para a prima dele, a Maria Irma. E o que pensa a Maria Irma na situação das mulheres? Ela diz assim, coitadinha da Bilica, que era esposa do Bento Porfírio, né, que agora ficou viúva, e da mulher do Alexandre, né, e tudo mais. Bom, reparem que funciona bem como quase um diário aqui, porque agora a gente tem os asteriscos, olha o que ele está dizendo, voltou a chover. O dia inteiro, mas agora estou com remorso porque não acompanhei o enterro, né, do Bento Porfírio. E aí a Maria Irma, sim, ficou toda mal, foi lá confortar a viúva, né? A mulher do Bento Porfírio, foi lá confortar a mulher do Alexandre também. Bom, aí a Maria Irma vem e quer fazer uma pergunta para o narrador, reparem. Queria perguntar uma coisa. Pergunte, Maria Irma. Não, não sou curiosa. Reparem que ela vai dando a entender que quer saber algo, depois não, ela larga a isca, solta, vai, como se ela estivesse jogando também xadrez, como se o narrador estivesse num jogo de xadrez ali, né? Só que o narrador pergunta, é a respeito, bem, é sobre... Você quer saber se eu deixei algum amor a esperar por mim? Se deixou ou não, diz ela, não me interessa. Então por que você quis perguntar, primo? Prima, né? É porque foi que você adivinhou a pergunta, primo.
E aí começa essa coisa assim meio até infantil entre eles, né? Bom, no outro dia, manhã maravilhosa, muito cedo ainda, depois de gritos de galos e berros de bezerros, ouvi alguém cantar. Então, de novo, né? Reparem que o conto aqui é quase como se fosse um diário do tempo em que o narrador está ali nessa fazenda do tio Emílio. E aí o narrador acaba perguntando, né, para Maria Irma: Diga, Maria Irma, você pensou em mim? E ela diz: Não tenho feito outra coisa. Reparem que dá a entender que ela gosta do narrador, mas ao mesmo tempo ela já muda de assunto, pede para ver outras coisas, ela nunca vai a fundo na conversa. De repente notei que estava com um pensamento mau. Por que não namoraria minha prima? Olha só, já teve um namoro com ela, né? Que adoráveis não seriam seus beijos e as mãos, ou seja, ele fica pensando nesse possível relacionamento entre eles ali, né? Agora já nessa fase de adultos aqui. Bom, só qual é o detalhe agora? Quem é que vem ali por causa da Maria Irma? Ontem esteve aqui na fazenda um rapaz da vila, bem vestido, simpático, mas logo que eu soube que ele viera quase somente para ver a Maria Irma, tive-lhe ódio. O rapaz trouxe livros para minha prima. E aí o narrador já pensa, né, quem é esse homem e tudo mais, um cara traz livros para ela, alguma coisa tem entre eles ali, né? E o narrador pensa já, ó, entre Maria Irma e esse moço há qualquer coisa. E aí o narrador pergunta para ela: Por que você nunca me disse que gostava de ler, Maria Irma? Pois você nunca perguntou. Esse rapaz aí é o seu noivo? Não, não, não é este. E também noiva eu não sou, você bem sabe. Então ela tinha dito que estava por alguém, o narrador tinha desconfiado que não tinha ninguém. Agora ele pergunta: esse aqui é o noivo? Ela diz que não, que também não tem noivo, né? Então ela pergunta: tá, mas quem é então esse rapaz, Maria Irma? Ah, esse é o Ramiro, é o noivo da Armanda, amiga minha. E quem é que é a Armanda? Ela é bonita, filha de fazendeiro, mora aqui por perto, quer saber o narrador, né? E aí a Maria Irma diz: sim, a Armanda é muito bonita, foi educada com parentes no Rio, já esteve na Europa, é filha de fazendeira, porque o pai já morreu, mora no Cedro. E você é que nem um padre, hein, primo? Para especular, para fofocar, quer saber tudo. Só que aí qual é o detalhe? O narrador, ele quer saber essa intimidade entre o Ramiro, já que esse Ramiro é da Armanda, né, digamos assim, como é que ela tá ali, ele tá ali levando livros para Maria Irma e tal, só que ela responde: ela quer o que quer, e tem confiança em Ramiro, e tem confiança em mim, que sou a sua amiga. Só que aí o narrador diz: Maria Irma, sabe de uma coisa? Vou dizer a verdade, você gosta do Ramiro, e o Ramiro gosta de você, apenas isso. E aí a Maria Irma fica muito, mas muito irritada. O que ela diz? A outra coisa também que você não sabe, primo. O que é, prima? É que você é um imbecil, primo. Repare então aquele joguinho assim de gato e rato entre os primos, né? Bom, mais uma parte do conto diz assim: chegou hoje a máquina de escrever encomenda de tio Emílio. E aí o tio Emílio, ele quer, como se fosse assim, mandar correspondências para muita gente por causa da questão da política e tudo mais. E quem vai datilografando isso aí, exatamente quem vira secretário do tio Emílio, secretária do tio Emílio, é a própria Maria Irma e o narrador, ali naquela questão das eleições. E juntos, eu e Maria Irma confeccionamos quase 2 dezenas de cartas, na grande maioria destinadas a insígnes analfabetos. Bom, agora nós temos um momento importante aqui. Reparem que o narrador ele vai se declarar para a prima, certo? Se declara para a prima, mas o que ela diz? Em todos os outros que me disseram isso, eu acreditei, meu primo. Só em você que eu não consigo acreditar. Então ela não leva fé nisso aí, tá? Bom, mais um dia, o que ele vai dizer? Dormi mal, acordei de saudades e corri para junto de Maria Irma. E aí de novo o narrador vai lá para cima da prima e tudo mais, né? E ele pergunta: você não teve saudades de mim, Maria Irma? Que pergunta. Nós estamos na mesma casa, estivemos separados só nas horas de sono, né? Reparem que tudo saiu pior do que o pior que eu esperava. Maria Irma despreza minha submissão, tenho de jogar um gambito do peão da dama recusado. Ou seja, ele está usando aqui termos técnicos do xadrez, ou seja, mudar a estratégia, né? Não é série do Netflix aqui, por favor, né? O gambito da rainha, por favor, né? Bom, aqui o narrador aí tenta provocar ciúmes na prima agora, reparem. Ô prima, é verdade que a Aldinha do Juca está uma moça encantadora? E o que diz a prima? É, está muito engraçadinha, sempre foi. Então, para você, prima, tanto faz que eu me interesse ou não por outra, não é? E ela diz: ninguém manda em coração, ou seja, faz o que tu quiser, né?
Mas me diz uma coisa, minha prima Maria Irma, você gosta um pouquinho de mim? E ela disse, sim, por que não? Gosto de todos os meus parentes e você nunca me fez mal nenhum. Maria Irma, ou seja, né, tipo, não foge da pergunta, tu sabe o que eu tô perguntando, se tu gosta, gosta mesmo, né, daquele outro jeito, de amor mesmo. Só que reparem o que diz a Maria Irma. Olha, os cavalos já estão arriados, lá vem o papai, e você não deve se atrasar. Vai gostar da Alda, só que você gostaria mais da Armanda. Só que ele pergunta assim, tipo, a Armanda, mas ela não tá com alguém? E aí como é que ele sai disso aí? Ele diz assim, ah, a noiva, a Armanda é a noiva do teu Ramiro. E aí ela diz, você é ridículo. O Ramiro gosta de você, você pensa que eu sou tolo, tu gosta dele também. Então ele começa a ver, né, uh, ter essa certeza de que a Maria Irma gosta do Ramiro e o Ramiro gosta dela. Ou seja, não importa se tem uma Armanda no meio ali, né, não tem. Bom, aí a Maria Irma sai e aí o narrador já pensa no quê? Termos do xadrez. Santana teria apenas classificado essa minha, digamos assim, conversa com a Maria Irma de partida empatada, por cheque perpétuo. Tá? Bom, então, enquanto isso, o narrador está ali na fazenda do tio dele, vai aproveitando a fazenda, vendo pessoas, visitando outras. Vocês viram que ele até foi testemunha de um assassinato, né? E agora ele vai conhecer essa Alda. Juca Soares recebeu-me muito bem. A Alda é bonita, mas tem olhos verdes, é clara demais, meio loira, não se parece nada com a Maria Irma, não é Maria Irma. Juca Soares também só fala da política. E aí, então, o narrador não se interessou por essa Alda aí, tá? E ele vai até a Maria Irma, né? E ela pergunta, e que tal, Aldinha? O que tu achou? Né? Só que o narrador dá nos dedos dela e diz assim, e que tal você e eu, Maria Irma? Mas, um pouco todos, um pouco primos. Eu falo a sério, Maria Irma, eu não quero saber se é primos ou não, quero saber se, né? E aí o narrador se declara para ela: escuta, Maria Irma, eu gosto de você, eu te amo. E ela diz: você pensa que gosta, mas não gosta. E aí ele tá ali implorando, né, uma palavra dela e tudo mais, mas ela também vai joqueando com ele. E de novo, como se fosse uma partida de xadrez ali, ela se faz de interessada, depois menospreza o narrador. E aí o narrador já começa a ver, né, que se não rolar nada ali, tá pensando em ir embora, né? Ele que não veio para isso, mas acabou se envolvendo de novo, né? Toda essa questão de ver que ela estava solteira ali e tudo mais, né? O que que ela diz? Espera, não vai embora ainda, fica mais uns dias. Disse, tá, mas por quê? Pra quê? Né? É que eu convidei a Armanda para vir passar uns dias aqui, depois da eleição e tudo mais. E aí, na cabeça dele, ele já pensa, que sacanagem, né? Ou seja, ela quer ficar com o Ramiro e tá empurrando a Armanda para mim, já sei o que ela quer, né? De certo modo, né? E aí o que ele diz, você é má, hein, Maria Irma? Não sou, fica, você vai gostar dela, né? Bom, e lembrar que essa Armanda até então era do Ramiro, né? E agora, diz o narrador, agora vou-me embora para as Três Barras, onde mora o meu tio Ludovico, que não tem filha bonita nenhuma e não cuida de política. Vou amanhã mesmo. Repare que ele não quer saber mais de política, não quer saber nada de mulheres agora, né? Bom, a tio Emílio, aí que as eleições estavam beirando por pouco, custou concordar com a minha partida, mas eu queria ir embora. Falou em gratidão e amuou. Maria Irma foi clássica, não disse pau e nem pedra. E aí o narrador sai, vai para esse local, Três Barras ali, né? Mas ele fica, claro, sofrendo pela Maria Irma. Pensava, será que agora com a minha ausência a Maria Irma não estaria começando a gostar de mim? E eu pensava sempre em Maria Irma. Bom, o que acontece agora? Apareceu nas Três Barras um camarada do tio Emílio, trazendo duas cartas para mim. Abri o primeiro envelope com excessiva pressa. Continha um recado, escrito à máquina, do meu tio, Emílio, celebrando a vitória e insistindo que eu voltasse. Aquela folha de papel tinha passado pelas mãos, claro, pelos dedos morenos de Maria Irma. Mas também havia outro envelope e eu abri, com preguiça. Seus, era o Santana, lembra daquele jogador de xadrez? Outra vez, somente isto. O que o Santana disse? Lembra que eles estavam jogando a cavalo uma partida de xadrez num tabuleiro menor? E eles pararam, disseram que a partida estava meio trancada, fechada, né? O que diz o Santana? Caríssimo. Analisando a posição em que interrompemos aquela Zuckertortoret, em termos técnicos, ali na viagem a cavalo, verifiquei que o jogo não estava perdido para mim. Ao contrário, junto o diagrama, porque não confio muito na sua memória, desculpe. Ou seja, né, o Santana, que é fanático por xadrez, ele continuou a pensar naquele jogo
e quer continuar o jogo de qualquer jeito a partir de agora, né? Mas o jogo agora vai se dar por correspondência, certo? Ó, continuemos por correspondência. Escreva para Pará de Minas, seu Santana. Bom, aí o que faz o narrador, né? O que ele pensa? Bom, se a jogada do Santana não está empatada, tem jeito, tem solução, por que a minha com a Maria Irma não tem solução também? Ou seja, o que faz o narrador? Ele volta rapidamente lá para casa do tio Emílio, né? Como se ele visse que aquele jogo de sedução com a prima ainda não estava decidido, estava em aberto. Desistir nem de ser idiota não convém. Viva Santana com seus peões que me alertaram, né, que a partida não estava perdida, mas metaforicamente ele pensa que a partida dele amorosa também não está perdida. Mas não era curta a viagem das 3 barras ao saco do sumidouro, ou seja, vai levar um tempinho e tudo mais, mas ele volta até o tio Emílio, aí ele fala um pouco com o tio e tudo mais, mas ele quer falar com a Maria Irma. Só que a Maria Irma estava lá com quem? Com a Armanda. E aí a Maria Irma, ela é muito assim direta, ela vai lá e apresenta a Armanda para o narrador, larga na mão dele. Meu primo, essa é a Armanda. Com cada um de vocês já falei muito do outro. Ou seja, aquela ideia, né? Eu larguei ela para ti e ela eu larguei, já falei dela para, né? Enfim, ela já deixou tudo preparado aqui, certo? Bom, aí o narrador, ele quer saber é da Maria Irma, não quer saber da Armanda. Então, Maria Irma, surpreendi você com a minha volta? Sim, fico alegre. Só que ela pega e sai. E aí deixa o narrador sozinho com quem? Com essa Armanda. E aí ele vê que não vai rolar com a prima. Então o que ele pensa agora? Na Armanda. E aí a Armanda pergunta, prefiro caminhar, quer caminhar comigo? Quis, andamos e calados. Só que acontece, reparem, nossas mãos se encontraram de repente e eu senti que ela também estremeceu. E aí ela pergunta, você está querendo tomar-me o pelo? Ou seja, quer casar comigo e tudo mais, né? Enfim e tal. E ele disse, o que é isso, Armanda? Nada, vamos. Reparem que a jogada da prima no final dá certo, né? Ela juntou a Armanda com o narrador, a Maria Irma tá com o Ramiro, e aí essa Armanda pergunta, né? Você gosta de Maria Irma? Aí o que diz o narrador? A gente sabe que o narrador gosta, mas ele diz não. Então de quem? De você. Aliás, sempre gostei, sempre, antes de saber que você existia. Então reparem que o narrador vê basicamente que perdeu esse jogo, né? Esse jogo de sedução e tudo mais. E aí o narrador e a Armanda, essa, decidem que vão se casar a partir de agora. E como é que termina o conto? O conto termina com um final feliz, ou seja, com um casamento duplo. Vocês estão vendo, né? A Armanda e o narrador, e exatamente a Maria Irma com o Ramiro. E foi assim que fiquei noivo de Armanda, com quem me casei no mês de maio, ainda antes do matrimônio da minha prima Irma com o moço Ramiro Gouveia, dos Gouveias da fazenda da Brejaúba, no Todo Fim é Bom. E aí o narrador, vocês estão vendo, né, como está dizendo o título, minha gente, ele acaba voltando para sua gente, já que na infância ele ficou nesse local, e depois de alguns anos ele volta, reconhece muitas coisas ali, né, reconhece aquele namoro que ele teve com a prima, mas a prima não estava pro bico dele de certo modo, né.